A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, esteja presente na sua vida, presente na vida da sua família. Nosso tema de hoje é o seguinte: o único mediador entre Deus e os homens. Vamos abrir a Bíblia e ver que só existe um mediador entre Deus e os homens. E existe uma passagem que eu faço a pergunta inicial: será que existe contradição bíblica nesse tema? Vamos aprender. Primeiro, o que é um mediador? O mediador, ele é aquele que concilia ambas as partes. Ele é aquele que faz acordo e ele é aquele que intervém. Então, o mediador é aquele que vai unir duas partes que estão separadas ou brigadas. Próxima pergunta. Quem é o mediador? Vamos aprender? O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o único caminho para se chegar ao Deus Pai. A único Deus, não há outro. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então só existe um Deus, o Pai, e o único mediador entre o Deus Pai e nós, os seres humanos, Jesus Cristo, que, como homem, fez o sacrifício. Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Hebreus 9,15 diz assim: por isso, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança daqueles que têm sido chamados. E Hebreus capítulo 12, versículo 24 diz assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então percebemos aqui que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. No entanto, vamos abrir esse versículo, o próximo versículo, e vamos analisar o contexto dele. Olha o que diz. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Espera aí. A Bíblia diz em Timóteo que só existe um intercessor entre Deus e os homens. E Romanos capítulo 8, 26 e 27 diz que o Espírito Santo intercede por nós pela vontade de Deus. Então temos dois intercessores? Isso é contradição bíblica? O que significa isso? O que significa? Muito simples. Jesus Cristo e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Simples assim. Só existe um mediador. E o Espírito, ele é o nosso intermediador. Vamos abrir a Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Primeiro, João capítulo 14, versículo 17 diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha só, o Espírito da verdade. Quem é a verdade? João 14, 6. Jesus lhe disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Então, o Espírito é o próprio Jesus. Não é uma terceira pessoa, não é um terceiro Deus, como muitas pessoas alegam. Continuando. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A Bíblia diz que o Senhor é o Espírito. O Senhor Jesus é o Espírito Santo. Continuando. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz assim: E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Espera aí. Deus enviou para nós o Espírito de seu Filho. Qual foi o Espírito que os apóstolos receberam? O Espírito Santo. E o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Não é interessante isso? E uma outra situação também. A irmã Ellen White, uma profetisa usada por Deus, no seu manuscrito número 14, ela descreve que o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa. Ela descreve que o Espírito Santo é a manifestação divina do Filho de Deus. Não é um terceiro Deus ou uma terceira pessoa. Infelizmente, esse livro ele não foi traduzido para a nossa língua, português. Não sei o motivo, se eu não sei, eu não falo. Ele não foi traduzido, mas muitas pessoas conseguiram uma cópia original do inglês. E que, se os irmãos desejarem, eu posso estar enviando para o seu e-mail, tá bom? Ou para o seu WhatsApp, coloque aqui alguma coisa e você verá claramente que ela escreve isso. Agora vamos pegar mais versículos bíblicos que comprovam que Jesus e o Espírito Santo são o mesmo. Vamos abrir a revelação. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Aqui alguém está se apresentando à primeira igreja, a de Éfeso. Quem é essa pessoa? Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13 vai dizer quem é essa pessoa. Diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltando, vi 7 candeiros de ouro, e no meio dos 7 candeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então, no capítulo 1 de Apocalipse, do versículo 9 ao 20, João está vendo Jesus. Então, na carta de Éfeso, Jesus está se apresentando à igreja. E olha o que ele diz quando ele vai fazer a saudação final. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas espera aí. Se Jesus está falando à igreja em Apocalipse 2, 1, em Apocalipse 2, 7, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é a mesma pessoa. É o mesmo ser. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, a igreja de Esmirna. Vamos ver como Jesus se apresenta. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e voltou a viver. Espera aí, quem foi que morreu e ressuscitou? Jesus. Não tem outro. Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e versículo 18 diz assim: E no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é essa pessoa? Jesus. Apocalipse 2, 17 diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, novamente, a Bíblia está nos ensinando que Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Não existe um terceiro. É Pai e Filho. E o Espírito Santo é a manifestação de Cristo em nós. Continuando. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Vamos ver como Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E você vai abrir Apocalipse capítulo 2, versículo 13 e 16 diz assim: 13. E no meio do candeeiro, um semelhante ao filho do homem,
com veste, talares e cingido à altura do peito e com uma cinta de ouro. Versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, aqui é o próprio Jesus Cristo. E olha como ele coloca em Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, novamente, a Bíblia está nos ensinando, através do poder do Espírito Santo, o próprio Jesus está nos ensinando agora, que são a mesma pessoa. Apocalipse 2,18 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Bom, aqui nem precisaria abrir o versículo de Apocalipse 1 para dizer que é Jesus, mas vamos abrir e provar que ele é Jesus. O Filho de Deus é Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e versículo 15 diz assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes, talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. E ele conclui em Apocalipse capítulo 2, versículo 29 desse jeito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, mais uma vez, Jesus e o Espírito são o mesmo. A diferença é que o Espírito é a manifestação divina do nosso Senhor Jesus, do Filho de Deus. Apocalipse 3,1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Agora vamos aprender mais sobre esse cara. Apocalipse capítulo 5, versículo 6 diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então percebemos que o cordeiro é Jesus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vamos terminar esse ponto. Apocalipse 3,6 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, novamente, é provado biblicamente, sem doutrina de homem, sem o eu acho, sem o eu penso, sem se interpreta desse jeito, que o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa. A diferença é que o Espírito Santo é a manifestação divina de Jesus, mas não é um terceiro ser, como muitas pessoas acreditam, infelizmente, equivocadamente. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Bom, vamos continuar aprendendo. Lucas capítulo 4, versículo 34, fala sobre algo interessante de como Jesus é chamado. Lucas 4, 34. que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que tu és o Santo de Deus. Então perceba aqui que Jesus é chamado de Santo de Deus. E Apocalipse 19, 11 diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e luta com justiça. Esse cavaleiro branco é o próprio Jesus, como título: Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Então percebemos mais uma vez aqui que a Bíblia, em Apocalipse capítulo 3, no versículo 7, Jesus se apresentando agora à igreja de Filadélfia. E ele termina no Apocalipse 3,12: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a nossa última colocação, Laodiceia. Apocalipse 3,14 diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha é fiel e verdadeira, um princípio da criação de Deus. Vamos abrir agora para entender melhor essa situação. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Portanto, também, por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Intermédio
Jesus. E ele continua. Apocalipse 1:5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 17. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. O que significa isso? Que a primeira criação do Deus Pai foi Jesus. Ele é o princípio da criação. E através de Jesus, ele criou tudo para Jesus. Eu não vou entrar muito em detalhe agora sobre esse ponto. No próximo final de semana eu vou explicar com mais detalhe essa situação de princípio da criação. Voltando para Apocalipse 3:22. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então percebemos aqui, meus amados irmãos, que só existe biblicamente um intercessor e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Vemos aqui também que não existe contradição bíblica, e sim que Jesus e o Espírito são a mesma pessoa. Por isso, que quando nós abrimos o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus nos dá a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que Jesus está nos ensinando hoje? Quer ser salvo? Você tem que conhecer verdadeiramente o Deus Pai e a Jesus, o Filho de Deus, a quem ele enviou. Não existe terceiro, porque o Espírito Santo é a manifestação de Cristo na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Um ósculo santo aos irmãos.